Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Como é de costume, eu peço a você que dê um like, você curta esse vídeo, se inscreva no vermelhinho e estamos conversados. Se você desejar, eu gostaria também de saber qual a tua opinião. O que é que você pensa a respeito desse vídeo? Brasil a caminho de uma teocracia. O que é isso? O Brasil é laico, mas esse governo é cristão. Essa frase ela foi pronunciada pelo nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vamos fazer uma exegese dessa frase? Quando eu sou um representante do povo e faço parte do governo, as minhas falas para o povo elas não podem ser impressões pessoais quando ela aplica na mudança de um paradigma desse povo. Ora, o presidente nem precisaria falar sobre isso, mas ele poderia ter dito na frase, o Estado é laico e minha fé é cristã. Porque ao dizer que o Estado é laico, mas esse governo é cristão, ele está afrontando a sociedade. Na verdade, para o ouvinte mais atento, é uma afronta em tom de ameaça. O Estado é laico. E daí? Eu sou cristão. É o que importa. A nossa interpretação mais viável é essa. De acordo com a revista Âmbito Jurídico, em Brasília existem diversos projetos de lei para que sejam votados com a finalidade de obrigarem, por exemplo, os alunos das escolas públicas a rezarem o Pai Nosso antes das aulas. Você que é cristão pode perguntar, mas o que se tem de mais? Eu frisei bem, você que é cristão. Ora, isso não é somente também uma outra afronta para as pessoas de outras religiões, mas sim para o Estado democrático laico. Nós falamos dias desses a respeito desse assunto em vídeo, que isso não é ruim, o Estado laico, para aqueles que são cristãos, ou são religiosos, de maneira alguma. Mas parece que esse Estado, que eu já falei diversas vezes, Estado laico, ele está se esvaecendo, está em declínio. O artigo 19 da Constituição, tratando sobre a organização do Estado, ele diz que é vedada à União e aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou manter dependência e aliança religiosa. Isso é muito bonito na teoria, né? A Constituição, nesse sentido, ela deveria ser realmente praticada, mas nem no próprio Congresso ela é praticada. Né? Quando, lá no preâmbulo mesmo, dessa mesma Carta Magna que eu estou falando, se pede a proteção de Deus. Quando uma célula de real, também se pede a proteção de Deus. Você que é cristão como eu, inclusive evangélico, também como eu, que está me assistindo, não para de assistir porque parece que eu sou contra a fé cristã. Mas não é o caso. Eu quero deixar claro aqui, para todos vocês, que eu sou um cientista da religião. Minha formação é essa. Minha especialização, tudo que eu fiz é nessa área. Então, eu não posso nem devo ir contra a fé e a religiosidade de absolutamente ninguém, individualmente. Mas eu parto de uma análise reflexiva sobre a religiosidade em todas as suas formações. No caso, nós estamos discutindo sobre a influência da religião no Estado e a implicação na sociedade. Portanto, poderia ser qualquer religião. No caso, nós falamos sobre o cristianismo devido à história que o cristianismo ela tem com o Brasil, desde o seu descobrimento até a atual conjuntura. Não precisa de hermenêutica jurídica para entender do que se trata esse artigo e mais alguns outros que estão presentes na Constituição para entender o que é Estado laico. Mas na prática, não é bem assim. Desde os anos 2000, nós estamos caminhando para um Estado teocrático. É o que tudo indica. E é sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos. O filósofo iluminista Voltaire, ele escreveu sobre as consequências desse sistema. E de acordo com ele, na antiguidade, quase todas as sociedades elas foram governadas por protótipos de uma teocracia. Elas eram regidas por sacerdotes alçados ao status de governantes. Segundo os sacerdotes, os deuses, esses davam ordens expressas a esses sacerdotes que deveriam ser cumpridas sem questionamentos. E é bem assim no Estado teocrático.
Muitos sacrifícios, eles mancharam a terra de sangue em nome dessa pretensa autoridade divina. Para Voltaire, as teocracias que reinaram por longos anos no período da história da humanidade, elas foram responsáveis pelas mais terríveis formas de tirania. Eu recomendo a leitura do livro O Conto de Aya, transformado também em uma série de Margaret Atwood. Ela conta a história de mulheres vivendo sob o domínio de homens que exerceram autoridade política, jurídica, ética, moral e até mesmo policial em um regime totalitário chamado de Gilead. Segundo ela própria, a obra tem base nas características de países teocráticos e por isso é um bom ponto de partida para nós entendermos o que é teocracia e porque ela é um fenômeno social muito mais complexo do que parece que eu poderia muito simplesmente passar para vocês o conceito do que é teocracia. De maneira realmente assim, bem simplista, mas que nós possamos entender desta maneira o surgimento desse modelo, do modelo desse regime. Na intenção de garantir sua vida, liberdade e patrimônio, os indivíduos que viviam isolados decidiram se juntar em agrupamentos. Com o passar do tempo, as famílias numerosas se uniram para formar tribos e se protegerem dos inimigos afora. Então, nesses primórdios, quanto mais se crescia a população, mais se desenvolvia a sociedade, mais complicado era a sua organização. Então, esses membros, eles tiveram de abrir mão da vontade própria, dos seus interesses, porque necessitavam de um governante. Ora, não tardou para que esse líder se cercasse de garantias, porque ele necessitava dessa garantia para não deixar o poder. Na verdade, para manter o poder. Então, uma delas era invocar poderes que ao povo não era dado conhecer. A saber, era aí os poderes sobrenaturais. Nascia então aí o Estado e a religião. Com pouco prazo, o rei passou a invocar para si afinidades divinas, originando então a teocracia. A divindade falava apenas com ele. A palavra teocracia, para a gente entender, ela vem, como quase tudo, do grego, que teo significa Deus, somada a cracia, que quer dizer poder. Então, considerando a impossibilidade de qualquer divindade administrar determinada região, país, local e tal, então isso cabia aos escolhidos dessa divindade e era delegado poder para que elas pudessem dirigir esse local. Nasciam então os mitos. Os exemplos atuais de regimes desse tipo, nós podemos citar assim, o Vaticano, regido pela Igreja Católica e tendo como chefe do Estado um sacerdote, o Papa. Claro que é uma cultura diferente da nossa, uma forma de governo diferente, mas é um tipo de teocracia. Alguns países de linha muçulmana, o Irã, é controlado por ayatollahs, são líderes religiosos islâmicos, desde a Revolução Islâmica em 1979. Na teocracia, as ações daqueles que são considerados representantes das divindades, eles são considerados de inspiração divina, que possuem um livro sagrado também. Nesse regime, fica extremamente difícil você contestar qualquer decisão praticada, posto que isso é uma afronta à própria divindade, porque é ela que está falando a seu líder. É o livro sagrado que também está falando. Max Weber, ele chamou de ética da convicção. Ele chamou isso de ética da convicção, na qual, assim, a convicção pessoal sobre o que é considerado verdade é o que guia as decisões. É o que guia as decisões desses ou daqueles. Nós poderíamos falar de vários momentos da história em que a teocracia esteve presente, o que foi que ela representou para a sociedade da época. Mas, assim, sempre que se remete à história, alguém pode dizer ou pensar, isso está muito distante, está longe da gente, isso não vai acontecer. Então vamos falar do Brasil, nessa atual conjuntura que a gente vive. Bem, a bancada evangélica, sem contar com os cristãos católicos, elas são aproximadamente 198 deputados, são 4 senadores
Portanto, são 40% de deputados federais no Brasil pertencem à bancada evangélica. Como tem a bancada da bala, a bancada da agricultura, etc., a bancada evangélica que nos interessa aqui é a religião. Já dá para influenciar e votar em muitas matérias de interesse puramente particular do grupo, como vem sendo feito há muitos anos, em várias capitais e inclusive em Brasília. Vamos aqui entender. Em 2008, Edir Macedo, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, em coautoria com Carlos Oliveira, publicou um livro chamado assim, que eu também indico para você ler, para entender um pouquinho esse plano, esse desejo de ter uma teocracia no poder. Ele publicou um livro chamado Plano de Poder. Eu quero dizer a vocês também que eu não estou ganhando nada com isso. Deus e os cristãos e a política. É assim o título do Edir Macedo. No livro, Macedo ele afirma que Deus tem um plano político para os fiéis, especificamente da Universal do Reino de Deus, e para os evangélicos que sejam aliados, seus aliados, para governar o Brasil. Este é o plano de Deus, segundo o Edir Macedo nesse seu livro, Plano de Poder, Deus e os cristãos na política. Macedo diz que a obra não se propõe a incitação de um regime teocrático. Ele frisa isso, que a obra ela não se propõe a incitação de um regime teocrático, até porque o Estado brasileiro é laico e a liberdade de crença é assegurada constitucionalmente. Ele frisa isso. Porém, o que se vê, como eu disse, nesses últimos 10 anos, esses quase 10 anos, desde a publicação desse livro, o que não falta são exemplos de violações à laicidade do Estado, por parte dos políticos evangélicos. Portanto, essa afirmação de Macedo ela não condiz com a realidade. E é de se esperar que a obra é uma incitação a um regime teocrático. Um desavisado ele pode ler e entender perfeitamente porque ela leva você a pensar desta maneira. Além disso, na própria obra, dessa obra que eu estou falando, há diversos trechos em que se deixa claro, Macedo deixa bem claro, e afirma que os cristãos devem participar de um projeto chamado Nação Idealizada por Deus para o seu povo. Uma nação idealizada por Deus para o seu povo. Ele diz o seguinte, a Bíblia ela não se restringe apenas à orientação de fé religiosa, mas também de um livro que sugere a resistência. A Bíblia. Tomada e estabelecimento do poder político e de governo. Usando de um discurso assim maniqueísta, é bastante comum em nosso meio evangélico, pentecostal, neopentecostal e pós-pentecostal, que é o caso da Universal, quem não está conosco, está com o diabo. Você vê que essa frase é muito usada na teologia da saúde e da prosperidade. Quem não está conosco, está com o diabo. Macedo diz que existem agentes do mal, que são aqueles que fazem oposição acirrada em vários sentidos, inclusive ou principalmente na política, aos representantes do bem. Eu acho interessante a postura do ensino da Universal quando diz que, quando eu fiz uma das minhas pós, eu trabalhei na Universal, eu estive lá presente. E por um tempo, e diversos pastores, inclusive o próprio bispo, ele orienta que não haja essa formação intelectual do fiel em academia, em universidade, tal qual acontecia em 1960, quando os neopentecostais, aliás, 45, quando os neopentecostais chegaram, que não era recomendado a esses estudarem, mas apenas a Bíblia. Então, o Bispo Macedo está em seus livros. Ele orienta que não haja esse estudo em universidade de teologia, porque isso vai apagar um pouco a sua fé. Mas quando eu vou dar uma olhada no livro dele, o homem é PhD em divindade. Tá bom. Bom, algo próximo a isso foi o artigo de opinião publicado na Folha de São Paulo em 2014, e você pode pesquisar aí no Google, eu também encontrei, intitulado Antes Pedintes, Hoje Negociadores, do pastor Robson Rodovalho. Ele é fundador
da igreja pós-pentecostal Sara Nossa Terra. Ele é ex-deputado federal também. Ele falando assim, em nome dos evangélicos, de forma geral, e fazendo referência à candidatura à presidência daquele pastor Everaldo, aquele que foi preso por corrupção agora, recentemente, há umas 3 semanas ou 4 semanas, não estou bem lembrado. Pastor Everaldo, ele fazendo campanha para a presidência do pastor Everaldo. Ele menciona a clara mudança de posição do segmento evangélico como player do jogo político. Extremamente bem articulado. Ele possuindo agora uma influência e controle para simplesmente dar as cartas do baralho. Ele definia as regras do jogo, os evangélicos, já que tinham uma grande maioria. Uma última coisa a se mencionar é que a intenção de domínio dos evangélicos num caráter antidemocrático, que visa impor moral cristã no Brasil, está além dos textos panfletários. Essa intenção, ela está visível, assim, numa dimensão mais popular e abrangente, já colocada na mente dos fiéis. Como é que você diz isso? Bom, olha, eu sou evangélico, eu participo do movimento. Há muitas frases tipo assim, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Pode ser uma frase simplista, sem nenhum problema. Essa expressão de posse de um território a determinada divindade é, consequentemente, a determinada religião, ela se sustenta em parte. E é uma característica inerente ao cristianismo. Durante a história, toda a história, o cristianismo desejou isso. E tem sido uma das principais motivações para que toda investida teocrática na história, o imperativo era de converter o mundo todo ao cristianismo. Ótimo, sem problema. Se esse é o desejo, que se vai conseguir, é outra coisa. Se esse é o desejo das escrituras, de Deus, do cristianismo, sim. Mas o que não se pode é impor. Não se pode fazer exatamente isso, impor uma vontade. Deus, acima de tudo, não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Essa frase não é minha não, viu, gente? Essa frase foi dita pelo nosso presidente. Muita gente se preocupa com a ditadura. Eu acho muito difícil ela rolar, viu? Ela voltar. Acho muito difícil. O que ficará certamente é uma ditadura religiosa, que nós evangélicos insistimos por não entender as palavras de Jesus. Dai a César o que é de César. Se insiste nisso muito, a igreja, de não entender o que é isso. Porque assim, o desejo de poder, ele é mais forte. Como sempre, a interpretação bíblica, ela vale quando ela se move em interesse próprio. Eu interpreto e entendo o que eu quero e não o que eu preciso. Entendeu? Então eu vou interpretar a Bíblia da maneira que eu quero. Não é daquilo que eu estou precisando. Então se esquece todos os valores maravilhosos que o cristianismo pode oferecer à sociedade. Mas é muita coisa, nem que a sociedade não venha aceitar essa forma de fé. Eu não aceito a forma de fé evangélica, protestante, pentecostal, neopentecostal, pós-pentecostal. Não aceito. E nenhuma forma de fé. Mas essas coisas aí, esses valores aí são bacanas. O valor de respeitar, de amar, de por obrigação ser honesto, mas ser mais ainda, mais do que isso. Esses valores são bacanas. O ethos presente no cristianismo é maravilhoso, é algo para a sociedade viver melhor. Isso já estava valendo, mas a imposição de uma conversão, como sempre existiu durante a história do cristianismo, não. Mas é isso, gente. O que se entende, o que está sendo desenhado, é isso que nós caminhamos, não para uma ditadura, mas para uma teocracia. Que você pode dizer, um tipo de ditadura. Não, é bem diferente. Para uma teocracia. Valeu, gente. Até a próxima.